Glória a Deus, chegamos ao momento ímpar, ao momento da palavra de Deus, onde Deus já tem falado conosco poderosamente através dos louvores, através das orações. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Que Deus possa abençoar vocês neste dia poderosamente. Querido, pegue sua Bíblia, sem mais delongas, pegue sua bússola. No livro de João, o discípulo amado, onde o nosso Senhor Jesus, ele é chamado como Deus. Livro de João, capítulo 11, o verso 32 em diante. A ressurreição de Lázaro. Livro de João, capítulo 11, o verso 32 em diante, diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorou os judeus que com ele havia, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, e disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te he dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligado com uma faixa em seu rosto, envolto um lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és o único Senhor, o Rei da Glória, aquele que vive e reina para todo sempre. No nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus, eis aí a Tua noiva. Tu, o Senhor, os a conhece. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer. Pai, eu te peço, crendo, sei que Tu, o Senhor, que pode operar o milagre na vida daqueles que estão a nos ouvir. Tenho certeza que a Tua palavra não cai no chão, tem a direção certa. Por isso, Pai, edifique, nos ajude, nos exorte, que nós possamos estar saltitando, pulando alegre em Tua presença. Deixa, Pai, um sinal na vida destes que estão a nos ouvir. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Palavra de Deus, livro de João, discípulo amado, querido. Um texto a qual todos nós conhecemos. Eu me pergunto quem é que não conhece este texto. Existe, poucos, mas existe. Mas a grande maioria sabe, é conhecedor deste texto da Bíblia Sagrada, do manuscrito, da Santa Palavra de Deus, da sacrossanta Palavra do Senhor Jesus, aonde nós aqui
observamos nas entrelinhas, costumo dizer que quando o Rabboni, o mestre, o Messias fala, nós temos que estar fitado, porque as palavras do Senhor é ímpar, é diferente. É as palavras do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Filho do Homem, aquele que vive e reina. E nesse texto, quando nós paramos e se deparamos e observamos, meditamos, que é um texto ímpar, onde muitos homens escreveram livros, onde muitos homens já interpretaram, onde muitos homens fizeram até filme para falar desta passagem da Bíblia Sagrada, onde está o nosso Senhor a ressuscitar um homem chamado Lázaro. É um texto ímpar, querido, forte. E bem sabemos que Jesus, na sua simplicidade, no seu amor ímpar, ágape, diferenciado, quando nós conhecemos e começamos a meditar esse texto do verso 1, eu leio do 32 em diante, mas no 1, estava então enfermo certo Lázaro em Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com o seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Jesus amava muito, querido, vamos dizer assim, esta família. Jesus, ele amava de uma maneira ímpar, diferenciada. E o amor de Jesus é um amor diferenciado. E Jesus, ele te ama. E sabemos, a Bíblia nos ensina que foi ele que deu a vida dele. Querido, se nós se apegamos a algo na terra, imagine a nossa vida. Jesus, ele fez isso. E no verso 3, mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer, Senhor, eis quem está enfermo, aquele que tu amas. É interessante quando a mulher vai em encontro do Rabboni, encontro do mestre, as palavras dela já quebram, querido. Ela não chega dizendo algo, Senhor, morreu fulano de tal, beltrano de tal, ciclano. Não. Ela chega, veja que palavra, ela quebrantou o Rabboni ali, querido. Porque ela chega para ele, pois sua irmã dizer, Senhor, olha aí, eis que está enfermo aquele que tu amas. Querido, quando ela chega para o Rabboni e diz isto, imagine Jesus fitando os olhos nela, observar as palavras, querido, que a gente fala tem poder. Por isso que é bom um homem ou uma mulher ser tardio em palavras, para que não venha se atropelar ou falar demais e não cumprir. Por isso que quando o Eterno, se a gente analisar na Bíblia Sagrada, quando Jesus, nos seus passos, andando, em vários textos, quando chegava alguém que estava enfermo, tocava nele, isso, aquilo, então Jesus, ele sempre perguntava, mas sabia? Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? O que queres? Ele sabia que uns estavam passando por isso, outros por aquilo, mas ele sempre perguntava. Interessante, querido, que às vezes o homem ele pergunta muita coisa, fala muita coisa, mas ele não está com foco direcionalmente naquilo. Por isso que Jesus fala, que queres que eu te faça? E muitas às vezes quer uma camisa, mas pede uma calça. Por isso que é bom a gente estar fitado. Quando Jesus pergunta o que queres, a pessoa fala, não, eu quero isso, Senhor. E Deus, ele sabe das tuas necessidades, das tuas dificuldades, sabe o que você está precisando. Mas é bom quando você fala, é interessante que a Bíblia, quando fala nas nossas orações, Jesus, ele diz assim, entre dentro do seu quarto, feche a porta. E ali o teu pai que vai estar em um culto, querido, a conjecturar. Quando você começa a entrar no quarto,
com um coração inclinado para o Rabboni, com um coração temente, com um coração purificado, com um coração aquebrantado, contrito ali, orando em oculto, em silêncio. Interessante que a Bíblia diz que sabe. Deus, ele já sabe o que você vai pedir. Ele já sabe. Ele te conhece, querido. Ele é o Criador do céu e da terra. Interessante que ele criou o céu e o alto e sublime trono é a moradia dele lá. A nossa visão, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Sim ou não? Nossa visão a gente só enxerga aqui limitado, mas o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo, que é o Criador, que é o Senhor de tudo e de todos, ele sabe, ele conhece no mais profundo, oculto e escondido do ser humano, querido. Ele é o conhecedor do passado, presente e futuro. Jesus Cristo, ele é o mesmo hoje, eternamente, ele é o mesmo ontem, ele não mudou. Então ele sabe as dificuldades, as limitações, as necessidades. É interessante que quando o homem entra e vai para dentro do quarto ali a orar, ele sabe as necessidades, mas ele diz, interessante que o próprio Rabboni diz, pedir e pedir, e dai-se-vos, querido, quem tá focado, tem que pedir, bater na porta, continuar ali clamando, orando, buscando, aí que ele vai ver a seriedade do coração. Aí ele vai observar, mais interessante que a Bíblia diz assim, comunicar com os santos, querido, tem que ver quem é santo. A sua necessidade não deve falar o que você está a precisar a todo mundo. E nisso você ali, inclinado, focado, analisando ali, de repente você começa a sentir a presença do Espírito Santo, te confortando, te aparando, te abraçando. E quando você vê, você está saltitando, falando no mistério, alegre, e ele te renovando. Querido, é profundo isto. Veja a mulher, interessante que a mulher chega assim, Senhor, belas palavras, querido. Muitas das vezes o homem se perde pelo que se fala, e quando ela falou no algo certo ali, ela chegou, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Querido, Jesus, ele ama o ser humano de uma maneira ímpar. E no verso 5, a Bíblia diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. A própria Bíblia diz aqui que Jesus amava ali, Marta amava ali a sua irmã e a Lázaro, querido, era o amor. É interessante, aqui eu abro um parente, que você muitas das vezes não entende o trabalhar de Deus na sua vida. Mas é bom a gente frisar esse texto do verso 5, pequeno, que a Bíblia está dizendo aqui, ora, vírgula, Jesus amava a Marta, aí para, e a sua irmã, e aí para, e a Lázaro. Querido, você acha que Jesus ele não te ama, já te separou? Tem feito você andar? Tem feito você caminhar? Tem suprido tudo? Aí chega o momento do balanço, do balanceio, do aquebrantamento. Você quer retroceder, não faça tal. Continue aí firme com Cristo. Ô filho, filha, Jesus, ele te escolheu desde o ventre. Ele te ama. É interessante que a Bíblia aqui diz em Jesus, ora, e Jesus o amava. Jesus, ele querido, o amor do Deus Todo-Poderoso. Acontece tudo com o outro, hein? Acontece tudo com alguém e contigo, Jesus sempre desviando. Sempre te tirando. Não, aqui não, vai pra cá. De repente você até caiu. Jesus, levanta, vai, porque eu te amo. Olha o cuidado do mestre, do Rabboni. É um cuidado diferenciado. O verso 15 diz assim, folgo, por amor de vós, que eu
lá não tivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus, ele sempre, acredite. Eu não tive lá, estava ali, estava no período, pá. Mas era que para que vocês viessem acreditar no poder, no operar de Deus. E o verso 16 disse, pois Tomé, o que não acreditava em nada, aquele andou com Cristo, viu os milagres, e toda vez questionava, toda vez dizia, será? E Jesus já tinha operado. Será? E Jesus já tinha feito. Será? E Jesus já tinha operado o milagre várias vezes. E Tomé à vista. Certo um tempo, uma certa feita, quando Jesus morreu e ressuscitou, que foi lá, teve que chegar até ele. Que ele não acreditava em nada e via o operar, os milagres. É interessante, querido, que muitos até acreditam. Vai, confessa, caminhe. Jesus operando, falando, testificando, abençoando. Chega um momento de um vento. Aí para no tempo. Será? Jesus ele não existe mais não. É assim? Não, ele abandonou. Ele está naquela casa ali, mas não está nessa. Ele está habitando ali, mas não está habitando aqui. É, tem muita gente que fala aí, Tomé, querido. Aí é preciso ele vir, vai, Tomé, toque. Olha o que amor, querido. Precisava. Aí eu pergunto, ele já tinha feito tudo. Precisava que Jesus chegasse. Olha que amor, é por amor. Toque, Tomé, para que você venha acreditar. Toque aí, veja. E Jesus passando de uma câmara para outra. Toque aí. Para que você venha, querido. Jesus, ele já tem operado tais na tua vida. E quando vem um algo, você desacredita. Não desacredite. O inimigo, ele quer isso, que você perca o foco. Mas você fitado em Cristo, andando com Cristo. Sempre digo isso, caminhando em Cristo. Deus! Ele vai operar, vai abençoar. E o verso 36, estou falando do amor dele. E o verso 36, disseram depois, vede como o amava. É interessante, querido, que quando a gente lê o verso 3, a mulher diz, Senhor, eis que está enferma a quem o Senhor o ama. A mulher disse, Jesus ali ficou já, meu Deus, que palavra. Sabe as palavras, no verso 5 diz assim, ora, Jesus amava Marta, Maria e sua irmã e Lázaro. A Bíblia está dizendo aqui, a mulher chegou e disse, Jesus, aquele que o Senhor ama, está enfermo, está morrendo, vai morrer. E a liga quebrou, e de repente a Bíblia diz, Jesus verdadeiramente amava. Amava. E no verso 15, Jesus disse, eu não fui lá, tal, mas por amor de vós. E Jesus, ele vai dizendo nos textos aqui na continuidade, para que a glória de Deus, ele dorme. Mas eu chegarei lá, ele vai acordar, vou acordar ele. Aí perguntaram muito, se inclinaram, focaram, então Jesus, ele está morto. Mas para a glória de Deus, o Pai Todo-Poderoso, eu vou ressuscitá-lo. Jesus, ele se inclinou. E no verso 36, que é interessante, e disseram, pois, vede como o amava. O povo vê, o seu vizinho vê, a sua família vê que Jesus te ama. Porque não entende o trabalhar de Deus na sua vida. Quantas vezes chegaram, muitos abriram a boca e disseram, vai morrer. Muitos chegaram, correram para o lado e botaram, agora fulano vai se afundar, agora vai. Tem mais jeito não. Para ele, para ela, morreu, acabou. E de repente você está andando, pulando, alegre, saltitando. Quem vai entender o mistério de Deus na sua vida? Quem? Deus, ele é fiel, querido. Deus, ele é contigo, minha amiga. Caminhe e persevere. Muitos olham assim, verdadeiramente tem alguma coisa estranha na vida dessa pessoa. Há algum mistério, quer saber, quer descobrir, quer tentar entender. Muitos perguntam que era para estar morto. Não, agora vai parar no hospital, vai. O quê? Atropelou, fez isso e tal, e não aconteceu nenhum arranhão? Ah, não. Não é possível, que é isso? É um mistério sobrenatural. Muitos estão vendo, a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz no verso 36, querido. Interessante demais. E disseram, pois, o judeu, vede como o amava. Porque Jesus,
Ele teve um momento que ele chorou quando falaram assim para ele: vai, mestre, vem ver. Ali ele já chorou, querido. Ele viu a comoção da família. E a Bíblia diz que ele amava tanto, que aí ele perturbou-se ali em si, ele ficou, triste. E de repente ele vê na cena Jesus chorando. Querido, eu abro um parente aqui. Imagine Jesus num alto e sublime trono, a refletir, o pensamento não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Ele olhar para a terra e olhar para nós. E falar: eis um povo ali que eu separei. Eis um povo ali que eu escolhi. E Jesus, ele passou muitas coisas na terra. E ele tem que permitir pelas escrituras. Ele permite, que a Bíblia diz em Êxodo. Deus, ele prova para saber aonde até o homem vai, se verdadeiramente ama. E diz que Jesus fita o olho lá para baixo. E está olhando para você. E você caminhando, se distanciando. E Jesus lá de cima. Porque ele viu o Espírito Santo, mas ele lá de cima. Porque ele conhece o mundo espiritual. Querido, é forte. Ele sabe o mundo espiritual ali. Ele sabe que o inimigo, ele está lá, fazendo de tudo para querer te neutralizar. Fazendo de tudo. Não, para. E ele é espírito. O inimigo é espírito. Os portão podem estar fechados. Mas vamos dar um exemplo que o portão ali se abriu e Jesus está te vendo lá. E ele está olhando para tu. E, querido, quando Jesus foca o olho para alguém, o inimigo, ele tenta travar, querido. Porque se Jesus olhar para alguém, ele fitar para alguém, ele sabe que o olhar de Cristo é diferente. Querido, não é um olhar... Querido, até entendemos. O olhar, ele fala muito. Até de um homem para com a mulher. Ele diz muita coisa, mas imagine o olhar de Cristo. Aquela pureza, o amor. E o inimigo, ele sabe, então ele vai tentar neutralizar. E Jesus dizendo: eu estou contigo, não volte. E muitos nesta hora estão até distante. Jesus está dizendo: volte para mim. Fique aqui comigo. Sabe por quê, querido? O amor de Cristo promove, proporciona, vou assim melhor dizer, que muitos veem e não entendem. Se você observar a sua trajetória de vida até hoje, quantos livramentos o Senhor já tem te dado? Tem momentos que era para você já era. E Jesus, contigo. Eu não me lembro que quando jovem, minha mãe ia dizer, gosto muito de lembrar da história da minha senhoria. Ela dizia que eu quase morri, peguei uma doença, não sei o nome. Peguei. E de repente quase embarquei dessa. Eu estava jovem, na pureza, eu estava na glória, né, querido? Bem novinho. Até o médico disse para a minha senhorinha, mamãe, e disse: vai morrer. Aí está morto. Minha mãe abriu a boca e disse: não aceito. Eu vou cuidar, vou fazer isso e tal. E o Senhor Jesus levou para ela: estou aqui, esse homem lindo. É hoje. Se passar um período, querido, e era para estar morto. Lá atrás, novo. Hoje estou aqui. E eu vou lembrar da minha trajetória de vida, pelos meus erros e acertos. Querido, é muito erro. Mas quando eu reconheci pela minha fragilidade que eu cometi muito erro, muitas falhas, aí eu comecei a entender que Jesus, ele me ama de uma maneira ímpar. Jesus, ele te ama de uma maneira ímpar. Então caiba a nós focar, fitar, perseverar na presença dele e esquecer tudo. Só acreditar e confiar que ele pode operar um milagre. E muitos não tiver a mente focada, Jesus, ele não pode operar. Mas a oração de um justo, ela pode muito ser feita. Às vezes você não está orando, mas tem alguém orando por você. Tem alguém orando por você. Jesus: não, vou responder a oração. Olha que amor, querido.
Você muitas das vezes esquece até de orar. Aí tem alguém orando e Jesus vai lá e te dá um abraço e diz: filha, filho, tu pertence, eu te amo. Quando menos espera, aquela lágrima de alegria, querido, no meio da tempestade. Quem já não viu isso? Quem já não sentiu isso? No meio da tempestade, da escuridão, do profundo, aquele momento que cada dia tem o seu diabo, aquele momento da angústia, de repente você está chorando, e um sorriso vem na face. Que é isso? Da onde vem esta alegria no meio do deserto? Da onde vem? O Espírito Santo que ele te conforta e diz lá dentro: estou contigo por esse deserto, você não está só. Olha aqui, amor, caminhe, levante e verás. Não desista. Não desista. Jesus, ele te separou, te escolheu. Interessante que a enfermidade de Lázaro não era para a morte. A Bíblia diz em João capítulo 11, o verso 4, e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho do homem de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha o que Cristo estava dizendo. Não é para a morte. Ele não vai morrer, se combalir. Isso é interessante que Lázaro morreu, Jesus ressuscitou e morreu de novo. Mas Jesus operou o milagre por amor. Que a Bíblia diz o quê? Por amor. E diz: essa enfermidade, está dizendo, estáis, não é para a morte. Eu vou operar o milagre. Agora tem que crer, tem que acreditar, tem que entender que é o trabalhar de Deus na sua vida. E o verso 11 diz assim: assim falou-lhe, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. As palavras. Querido, quando um homem está, um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor que está no manto, com o eterno, ali inclinado, fito, buscando o caminho. Quando fala, querido, acontece. Vou conjecturar. Paulo estava a ministrar horas, bem tranquilo, ministrando, falando do amor, pai. De repente um mancebo, um jovem, pá, caiu, morreu. Paulo olha para ele e diz: não morre, ele dorme. E o povo, não, imagine o povo em volta, que morreu. Ele morreu, Paulo está enganado, ele morreu, já fede. O que? Rápido. Ó, meu negócio está sério. E Paulo chega perto e não, ele dorme. Querido, tu és uma profetisa, tu és um profeta do Senhor. Aquilo que está morto, você falando em Jesus operando. A Bíblia diz que Elias era sujeito a mesmas falhas, mesmas fraquezas. Profetizou que não ia chover e não choveu. Profetiza. Dentro do Senhor profetiza, em meio aos vales dos ossos seco, e Deus vai começar a juntar, a colar e fazer tudo novo. Profetiza, profetiza. O profeta do Senhor. Tu és uma mulher, tu és um homem de Deus. Não fique calado, o inimigo quer tapar a sua língua, a sua boca. Mas quando você começa a exaltar, glorificar, até o teu cântico estremece tudo. Ah, querida, há uma inquietação, o nervosismo, o desespero. Cale a boca dela, cale a boca dele. Você glorificando, honrando, glorificando, bem dizendo, exaltando o santo nome do Deus vivo. Deus começa a operar, a trabalhar em meio ao seu favor. Mas não se cale, querida. Aí Paulo foi lá e falou: ó, o jovem se levantou de novo. Imagine Paulo ministrando, querido. Porque fito em Cristo o Senhor. É interessante que o verso 17 diz assim: chegando por Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém, que é 15 está distante, querido. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha ali, e saiu enquanto Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo
tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Acreditou naquele momento. Depois a gente dando continuidade ao texto, praticamente fala as mesmas palavras, querido. Agora eu vou começar a pregar. Eu vou entrar no texto a qual nós lemos. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Querido, no verso 39, disse, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, e diz-lhe o Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Lá atrás ela diz, palavra, Senhor, sei que tudo que pede aí no nome do Deus, do teu Pai, o Altíssimo, Poderoso, acontece. Eu sei que acontece. Aí chega um momento que Jesus faça, tira a pedra. Querido, o que é pra gente fazer, temos que fazer. E quando Deus vai vir para operar, temos que acreditar. Não adianta a gente dizer, falar. No momento que é para acontecer, nós fica com a dúvida. Fica com a dúvida, a inquietação, aquela barreirinha ali, ó, travando. No pensamento, aquele porquê, não sei o quê, pra quê, será que vai ser? Será que vai acontecer? Será que é verdade? Não vai? Não, querido, temos que acreditar. Que este momento ali, Jesus disse, se creres, eu já não disse, olha o tom já na mudança, eu já não disse, se creres verás a glória de Deus. Tire a pedra, tire o empecilho, tire aquilo que está te travando, te impedindo de você crer que Ele pode operar o milagre. Seu filho está nas drogas, Ele pode libertar, tirar e salvar. E é promessa de Deus. Deus, Ele já falou que ia salvar. Deus, Ele já falou que ia operar, e há uma inquietação na mente, no coração. Pare, não acredita mais em Deus, está renovando hoje. Lembra da promessa passada. Que eu, o Senhor, vou libertar, salvar, purificar, e serás um vaso na minha presença. Aleluia. Creia. Não se cobale, não fique triste, não pare, só começa, continue adorando, glorificando, bendizendo, pulando, saltando, alegre na presença do Senhor. Faça como Davi, que não olhou para ninguém, até Mical se ensumeceu, ali ficou com ciúme. E Davi lá orando, pulando alegre, quando estava trazendo a arca, querido, ao simbolismo, a presença de Deus. Ele estava trazendo, ele sabia, um exemplo, que Deus já era com ele. Mas aquilo ali representava muita coisa para o povo de Israel. Então ele estava com a mente focada, alegre e tal. E de repente Mical, enciumado, avistou de longe, se entristeceu. E Davi pulando, alegre, acreditando, porque Deus operou o milagre. Fique fito nele, Cristo Senhor. Não perca o foco. Jesus, Ele é fiel, querido. E quando ele fala assim, creres no verso 40, e disse-lhes, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Tem que crer, querido. Se creres, verás a glória de Deus. Oh, querido. Deus, Ele é o fiel. Deus, Ele é bom. Deus, Ele cuida. Deus, Ele opera um milagre. E tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graça te dou, por me haveres ouvido. Querido, uma conjecturar, sei que o texto aqui representa muita coisa. Jesus teve um momento que ele chorou aqui. Tal, isso, aquilo, amava. Querido, Jesus, ele diz, eu sei que o Senhor tem me ouvido. Antes de tudo acontecer, Jesus, ele já sabe, querido. Jesus, ele já sabe, aleluia. Sei, Pai, que o Senhor tem me ouvido. Olha que simples, a humildade do mestre, querido. A humildade do Raboni. Bem sei
que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Querido, Jesus ele disse, só para a multidão acreditar, assim, que os homens lá não estavam acreditando. E Jesus já tinha operado muitas coisas. Mas os homens já tinham operado um milagre nas bocas. E os homens ainda não acreditavam. Ele, pai, só, né, para dizer que isso, aquilo, que Lázaro sai para fora. Interessante que ele diz aqui, ó. Clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Se a gente analisar, Jesus não fez nem muita coisa. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida, querida. Por mais que aquele ou aquele esteja morto, mas o Senhor, Ele é a vida. Traz à existência aquilo que não existe. Traz à existência e dá a vida aquilo que está morto. Ele diz aqui: Lázaro, sai para fora. Interessante que ele não faz muita coisa, querido. Só falou. E o verso 44 e o 45, para nós encerrarmos, diz: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto revolto num lençol. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinha visto a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. É preciso Cristo operar mais uma vez o milagre para vocês acreditar, para nós acreditarmos, para eu e você acreditar. Creia que Jesus ele está no controle de tudo. Jesus ele dá vida onde não tem vida. Jesus ele supre tudo aquilo que está faltando. Jesus ele faz algo novo. Jesus ele renova as promessas, e nesta manhã ele está te renovando as promessas. Fique firme nele. Caminhe com ele, continue nele, e tu verás o que ele vai fazer na tua vida. Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente neste dia. Deus, o nosso Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus te abençoe.